Estamos vivendo um dos mais graves momentos da nossa história. O momento em que as nossas liberdades individuais e, particularmente, a nossa liberdade de expressão está sendo ameaçada. Esse fenômeno ocorre no mundo inteiro, mas aqui no Brasil assume uma gravidade peculiar, uma vez que as nossas instituições não estão devidamente amadurecidas. Se alguém tiver dúvida de o quão as nossas instituições ainda carecem de um amadurecimento, basta buscar o livro de memórias do José Dirceu, que ali ele define quais os critérios que ele próprio utilizava para escolher, por exemplo, os juízes que o julgariam. Não só ele, mas também ao seu chefe, aquele que foi tirado da cadeia e levado diretamente para a presidência da República. O que acontece aqui no Brasil segue muito próximo do modelo dos Estados Unidos, em que uma determinada força política foi neutralizada, ou pelo menos tentaram neutralizá-la, através de ações judiciais, através de ações de mídia e através de uma eleição bastante peculiar e questionável. Ora, esse cenário também foi recorrente aqui no Brasil. E tivemos aqui, assim como lá, o mesmo desfecho de uma insatisfação popular. Lá nos Estados Unidos aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021 e aqui no dia 8 de janeiro de 2023. E essas questões, tanto lá quanto aqui, ainda estão reverberando. É claro que nos Estados Unidos, aquilo que se classifica como direita conseguiu vencer essas resistências jurisdicionais e midiáticas, uma vez que lá as instituições estão bem mais fortalecidas. Eu espero que aqui nós também alcancemos esse nível de maturidade. A ver. Mas a mídia aqui no Brasil tem desempenhado um papel muito comprometido com a busca de um objetivo claro, de uma narrativa que já está estabelecida, mas que está desrespeitando a visão política e as liberdades de muitas pessoas. Infelizmente, a nossa mídia tem protagonizado eventos que afastam a busca pela verdade. Eventos como esse. Ali, gente, a descoberta dos investigadores, ressaltada pela Procuradoria-Geral da República, de um vídeo com o roteiro do golpe que estava nos celulares da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, meses antes da tentativa golpista, e quando já estava claro que ia ter derrota na eleição. Olha só o que diz a Procuradoria-Geral da República nesse trecho de sua denúncia, né? Há um áudio, né, e um vídeo onde afirma-se, né, dizendo: veiculam gravações de voz editadas, não contínuas, nas quais o autor dessa fake news teria chamado o ministro Alexandre de Moraes de advogado de facção. Detratação é uma das estratégias, né? Nas mensagens expressa-se que o pleito eleitoral já estaria armado, ou seja, estava claro que eles iam perder e eles estavam criando uma narrativa. E que as Forças Armadas sabem disso, fomentando teorias conspiratórias e antidemocráticas, no sentido de que, agora vamos lá, na hora que der o resultado das eleições que o Lula ganhou, vai ser colocado em prática o artigo 142, aquele que o Freire Gomes, então comandante do Exército, contou que o Bolsonaro chamou para discutir e perguntar se tinha apoio para fazer. Isso aqui é meses antes, isso aqui é antes da derrota, viu? Vai ser restabelecida a ordem. Se afasta o Xandão, se afasta esses vagabundos todinhos, esses ladrões, safados, essa quadrilha. Aí vocês vão ver o que é pôr ordem no país. Não admito que o Brasil vai deixar um vagabundo, marginal, criminoso e bandido como Lula voltar ao poder. Volta a PGR, que estava traduzindo ipsis literis. Meses antes, vídeo no celular compartilhado pela cúpula da PM em tom de apoio. O vídeo prossegue com uma afirmação de que Bolsonaro e o Exército Brasileiro teriam preparado um golpe de Estado que demandaria, como primeiro passo, um levante popular. Havia um roteiro. Olha, vamos perder a eleição, tá dito. O pleito eleitoral já está armado. 2, chama o 142. As Forças Armadas precisam estar dentro. O primeiro passo
é um levante popular. Isso aqui é antes de perder. O roteiro do golpe está aqui, inclusive, com o uso de medidas de exceção. Ora, eu não sei se vocês entenderam, mas vejam a narrativa que essa moça criou na cabecinha dela. Aliás, muito provavelmente não na cabecinha dela, mas alguém vazou essa informação a ela, uma vez que todos os processos são sigilosos. Alguém vazou essa informação para ela com algum objetivo, evidentemente o objetivo de direcionar a opinião pública. Mas mesmo assim, o que foi dito não faz o menor sentido. Porque quem disse essa frase? Quem está nesse vídeo? Uma pessoa não identificada. Pode ser o seu Zé da esquina, pode ser o seu Chiquinho do bar, pode ser o seu Bebum da calçada. Não se sabe. Alguém criou essa imagem. Alguém criou essa ficção. E eu pergunto, essa ficção foi levada a cabo? Assim que saiu o resultado da eleição, foi instaurado algum tipo de procedimento com base no artigo 142? Não. Então não faz o menor sentido o que essa moça está falando. O que aconteceu depois da eleição de um condenado, que milhões de pessoas estavam lamentando e milhões de pessoas estavam indignadas, e infelizmente milhões de pessoas estavam criando esse tipo de conteúdo e compartilhando esse tipo de conteúdo e vendo saltos da brigada paraquedista e vendo movimentações de tropas e vendo a fronteira fechada. Diversas pessoas estavam dizendo isso, diversas pessoas estavam vendo o que gostariam de ver, mas que não era a realidade. O que esse vídeo, feito não se sabe por quem, tem de relevante? Ah, porque ele mencionava um golpe. Milhões de pessoas mencionavam um golpe. Milhões de pessoas não aceitavam termos da presidência da República um condenado por corrupção e por formação de quadrilha. Infelizmente, muitas dessas pessoas que não aceitavam não foram votar. Se tivessem ido, todo esse problema não existiria. Mas a própria narrativa exposta por essa moça não tem nenhuma conexão com a realidade, com aquilo que efetivamente aconteceu. Quem mais se aproxima da realidade é um ministro do governo atual. A vida passou pela cabeça, eu podia pensar em infraestrutura e outro ministério fosse afim. Eu sou engenheiro por profissão, ou algum ministério político, por conta de toda a atividade política que eu tive a vida toda, mas não tive outra. Aí fui. Aí vem a primeira dificuldade. A primeira dificuldade é que os comandantes não me recebiam. No dia 6 de dezembro, eu já estava trabalhando. Ele nos empossou, eu acho que a minha, Flávio Dino, e começamos a primeira dificuldade, ser recebido pelos comandantes. Foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro, que estava em Brasília. Foi meu colega de muitos anos, foi inclusive liderado quando eu era líder do governo lá no Congresso Nacional, sempre tivemos uma relação muito boa, e eu fui falar com ele, disse, olha, eu sou o novo ministro da Defesa, eu queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila, vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando, você conhece, eu não sou de conflito, de criar problema. Ele telefonou para os 3 comandantes. Um não me recebeu, em hipótese nenhuma, foi o comandante da Marinha. Mas teve uma coisa curiosa, ele não foi passar o cargo, a transmissão foi 10, 11 horas, mas ele foi para o nosso almoço, com todos juntos ali, foi uma coisa, foi mais, acho que birra política. Não me recebeu em hipótese nenhuma. O Freire Gomes foi educado, me recebeu umas 2 ou 3 vezes, falou sobre os problemas do Exército, mas disse que eu não queria fazer passar o cargo no dia 31. Eu combinei que o imediato dele seria o general Arruda, que ele passaria. O general Arruda passou quase que o cargo para ele mesmo. E o outro foi o Vila, lá, ministro da Aeronáutica, que foi uma coisa tranquila, fez tudo como manda a Constituição. Ora, então vejam como a narrativa exposta pela Daniela Lima não bate com os fatos demonstrados pelo ministro da Defesa.
Ora, o ministro da Defesa, ele tem abaixo de si uma rede de inteligência composta pelos sistemas de inteligência do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Me parece que esse senhor está muito bem informado, muito melhor informado do que a Daniela Lima, por essas fontes viciadas que ela tem e que só vazam pedacinhos de inquéritos sigilosos, mas que são interessantes para manipular a opinião pública. Quem será que tem a razão? A Daniela Lima ou o ministro do Lula, que afirma que o Bolsonaro não deu golpe, que o Bolsonaro não apelou para uma versão do artigo 142, inclusive defendida por Ives Gandra Martins? Ele simplesmente apoiou a transição de um governo para outro, principalmente junto às forças militares. Como que um presidente que quer dar um golpe atua no sentido de nomear os comandantes de força que são indicados pelo governo que vai assumir? Não faz o menor sentido. Mas a partir dessa narrativa querem destruir uma força política no Brasil. Eu espero que aqui a gente demonstre a mesma maturidade institucional que os Estados Unidos demonstraram. A ver.